Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Tô chegando na área de novo no canal, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso cenário para a gente poder falar de Vasco. O Vasco que ontem conseguiu aquela vitória, olha, nos acréscimos e que foi emocionante, claro, né? Causou todo aquele nervosismo, mas graças a Deus o time evoluiu aí no campeonato em termos de pontos e deu um alívio para o seu torcedor, né? Estava desesperançoso. Bom, e a gente está aqui para justamente repercutir esse day after do Vasco, né? Após aquela grande vitória, né? Que tem um peso danado aí. A gente vai repercutir também as palavras do técnico Ramon Dias, que mostrou aí, né? Que é diferente em relação a outros treinadores aí, principalmente do futebol brasileiro. E a gente, claro, vai analisar a tabela do Vasco aí, né? Destacar essa importância dessa vitória de ontem, né? E os rumos que o Vasco vai ter pela frente aí para o decorrer da temporada aí do campeonato. São 5 jogos aí que faltam para o Vasco, né? O Vasco tem uma partida a menos diante de alguns concorrentes, principalmente do Bahia, né? E vai aí equiparar no jogo contra o Cruzeiro. E esse jogo que pode ser um divisor de águas, pode definir, encaminhar a situação do Vasco, clarear, né, do Vasco aí nesse Brasileirão. E desde já eu te peço aquele like no trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo e vamos juntos nessa aí, crescer o canal Detetives Vascaínos. Bom, galera, e o Vasco, a vitória de ontem, com aquele golaço do Payet, né, deixou o vascaíno, claro, sorrindo de orelha a orelha hoje, né? Uma vitória que mudou os rumos do Vasco aí no campeonato, né? Vocês podem ver aí pela tabela a importância dessa vitória. O Vasco chegou aos 40 pontos e vai ter a oportunidade diante do Cruzeiro, né? Já que o Vasco está aí com uma partida a menos comparado ao Bahia, de botar 5 pontos nos baianos. O Vasco chegaria com uma vitória contra o Cruzeiro, por exemplo, né? De forma hipotética, claro, aos 43 pontos e deixaria o Bahia com 38. Para vocês verem a dimensão dessa vitória. É o que eu sempre vinha dizendo em relação à gordura do campeonato. O Vasco precisava de uma gordura para poder, nessa reta final, usar para detrimento próprio. E é o que está acontecendo, meus amigos. Você imagine se o Vasco perde ou empata, né? Porque o cenário ontem daquele jogo contra o América Mineiro estava colocando o Vasco, né, com 38 pontos. 38 pontos que fariam o time estacionar aí junto com o Bahia. Óbvio que o Vasco tinha essa chance de ampliar contra o Cruzeiro. Mas, veja bem, o time do Cruzeiro também ia se motivar com essa perda de pontos do Vasco, assim como o Bahia. Então esse jogo com o Cruzeiro ia ser super perigoso, porque numa vitória do Cruzeiro, o Vasco chegaria na rodada seguinte, onde vai jogar contra o forte Atlético Paranaense fora, com os mesmos 38 pontos, né? Ou se de repente empatasse com o Cruzeiro, 39 pontos, e colocaria esperança no Bahia, que vai também pegar um jogo difícil, mas contra um Corinthians, né? Um Corinthians que está aí meio irregular no campeonato, em que pese está quase praticamente assegurando a sua permanência na Série A. Mas para vocês terem a dimensão dessa vitória, né? O peso que teve essa vitória do Vasco ontem, né? O Vasco conseguiu, com isso, né, chegar aos 40 pontos e trouxe um novo rumo, né, para o jogo contra o Cruzeiro. Esse jogo que pode definir bastante, porque o Cruzeiro ainda vai ter uma partida a ser jogada contra o Fortaleza fora, né? O Cruzeiro está sem técnico, está tentando contratar um novo treinador aí, demitiu o Zé Ricardo. E na pior das hipóteses, né? Se vamos supor que o Cruzeiro conseguisse aí um empatezinho, né, contra o Fortaleza, o Cruzeiro chegaria em condições contra a equipe do Vasco, querendo aí, né, desbancar o Vasco. E se eles perdessem essa partida, meus amigos, eles ficariam ali estacionados, né, nos 37 pontos. Então,
é uma vantagem importante, porque o Vasco, se vence essa partida contra o Cruzeiro, e caso o Cruzeiro ou vença, ou perca, claro, ou empate contra o Fortaleza, o Vasco chegaria aí aos 43 e colocaria Cruzeiro e Bahia aí numa batalha, né, para definir quem permanece na Série A do ano que vem. Então, para vocês terem essa noção de como foi importante essa vitória, né? Essa vitória que o Vasco teve diante do América Mineiro. Tudo estava se encaminhando para o empate e o Paê, graças a Deus, abençoado aí pelo Bob Dinamite, conseguiu aí aquele petardo de falta, aquele golaço. Mas galera, mudando de assunto, após a partida, o Ramon Dias analisou, né, essa vitória e mostrou porque é um técnico diferente. Ao contrário de muitos aqui do futebol brasileiro, que ficam encontrando justificativas para as derrotas, né, e às vezes, né, até se satisfazendo, né, com a situação, o Ramon mostrou porque é diferente. Comemorou a vitória, mas acima de tudo, que fez questão de enaltecer o futebol do América Mineiro, que jogou muito mais que o Vasco, e disse com todas as letras que o Vasco jogou muito mal, um desempenho muito abaixo, né? E vai cobrar dos jogadores nessa semana que vai marcar aí a pausa, né? A data FIFA. São esperadas algumas mudanças, mas isso eu te falo já já. Vamos ouvir então o Ramon. Ellos fueron superior en todo sentido, en táctico, en juego, en dinámica, en presión, en los duelos individuales, fueron muy superior en todos los sectores, no solo en la parte defensiva, sino en todos los sectores. Me parece que el único más rescatable fue Pablo, por su ímpetu, por su temperamento, por su forma de interpretar estos tipos de partidos cuando hay que jugar. Pero yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado. Pois é, como vocês puderam ver aí, o Ramon fez questão, claro, de se satisfazer com a vitória, isso não tenha dúvida, mas fez questão de dizer que a equipe do Vasco não jogou nada, né? Que a equipe do Vasco teve muitos erros e vai corrigi-los neste período que antecede aí o jogo contra o Cruzeiro. E dentre essas mudanças que poderão ocorrer, meus amigos, estão previstas aí talvez a volta do Rossi, né, ao time, né? E o Marlon Gomes também, correndo aí por fora, haja vista que o Praxedes teve uma atuação muito ruim. Isso sem falar no Payet, né? O Payet que conseguiu aí dar essa luz no fim do túnel para o Vasco, pode também ganhar uma chance no time titular. Ramon vai ter aí uma semana de treinamentos intensos para tentar corrigir e botar o Vasco nos trinques aí nessa reta final, né? Contando aí o jogo com o Cruzeiro, são 5 finais, 5 jogos decisivos e que não pode vacilar. Se vacilar, meus amigos, se o Vasco chega contra o Cruzeiro, chega contra o Atlético Paranaense e perde os jogos, e os adversários de baixo vencem, volta tudo a estaca zero. Por isso a importância aí do Vasco não vacilar, conseguir pontuar aí fora, né? E, de repente, contra o Cruzeiro, né? Conseguir aí trazer esses 3 pontos que vão ser aí a sobrevivência do time aí na Série A de 2024. Mas como a gente sempre está dizendo, o time jogou mal, isso não pode ser apagado, tem que ser corrigido. Óbvio que o importante são os 3 pontos, mas isso de jogar mal pode ser um efeito contrário lá na frente, principalmente contra alguns adversários aí com maior qualidade técnica. E a gente acredita que o Ramon vai cobrar dos jogadores, né, uma nova postura,
porque o time ontem não podia ter jogado daquela forma contra um adversário já rebaixado, sem ambição no campeonato. Muito pelo contrário, o Vasco é que tem ambição, o Vasco que tem aí, que está vivo. Então o Vasco tinha que ter jogado mais, tinha que ter mostrado mais atitude em campo. Mas tivemos aí a qualidade técnica do Payet definindo essa partida. Só que nem sempre a sorte vai estar ao lado, né? Nem sempre vai ter aquela bola parada, aquela bola certeira para definir uma partida. Por isso que o Ramon ficou bravo, né? Com essa postura do Vasco aí, que poderia ter colocado tudo a perder num jogo que teoricamente era bem mais fácil que os que vão acontecer de agora em diante. Bom, galera, mas amanhã eu tô de volta aí pra gente poder traçar aí novos rumos do Vasco e informar sobre outras situações sobre o time que vai treinar aí, que vai se dedicar para a partida contra o Cruzeiro. Beleza? Um grande abraço e até lá!